Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Eu Te Respondo. Esse é um programa onde eu converso com massoterapeutas com conhecimento em chiatos para tirar as suas dúvidas, ou também a gente compartilha aqui informações que possam colaborar com os massoterapeutas. Eu sou Cíntia Manabe, especialista em chiatos há mais de 27 anos, e o meu objetivo é ajudar massoterapeutas com conhecimento em chiatos a terem uma agenda cheia. E agora eu vou conversar com a Lilian, massoterapeuta que trabalha com chiatos, mora em Cananéia, em São Paulo. O último que eu tive bastante dificuldades em atender foi o caso da paciente que estava com pós-operatório de mastectomia bilateral, né? Ela tirou as duas mamas, ela ainda estava com um catéter aqui, né? E ela, sim, eu fiquei bem insegura, não sabia nem como proceder, nem como tocar. Ela, sim, eu me senti insegura. E o que você me perguntaria em relação a esse atendimento para ir diferente numa próxima vez? Perguntaria, no caso dela, ela não conseguia ficar de bruços. Como eu atenderia um paciente que não pode ficar de bruços? Né? Ela tem dificuldades de ficar de lado, de bruço. Ela até se propôs a ficar de lado, mas ela estava sentindo muita sensibilidade. Como aplicar um shiatsu ali com a pessoa virada de lado, por exemplo, para fazer uma pressão boa, adequada, assim. Ela conseguia ou não conseguia ficar de lado, deitada de lado? Eu preferi que ela não ficasse. Eu tentei fazer com as mãos por baixo dela e usar o próprio peso do corpo dela. Mas mesmo assim eu me senti insegura e senti que não deu efeito, não deu um bom resultado. Porque ali eu realmente não sabia como proceder. Você experimentou colocar ela de lado ou não? Não, porque eu fiquei insegura. Fiquei com medo dela sentir dor aqui assim, sabe? Fiquei com medo. Tá. Então, nesse caso, eu indicaria para que você colocasse ela de lado, né? E aí você coloca o lado acometido para cima, para o peso do corpo não cair sobre o local acometido, e aí você trabalha ela deitadinha de lado e coloca um apoio na frente do corpo, por quê? Porque se você colocar, por exemplo, um travesseiro na frente do corpo dela, o travesseiro, ele até vai te dar base de apoio para que o corpo dela não fique saindo do lugar na hora que você faz a aplicação do shiatsu nas costas. Então, ele fixa, você colocar um apoio, a pessoa deita de lado, e você coloca um apoio na frente, você colocar um apoio na frente, ele estabiliza o corpo, e aí isso acaba te ajudando. E aí, fora isso, além de colocar o apoio também, você tem que encontrar o melhor ângulo, ela deitada de lado, porque na hora que você faz a pressão, você tende a empurrar o tronco, né? Então, às vezes, somente você colocar o apoio na frente não é suficiente, mas você vai perceber que se você direcionar ela um pouquinho mais para frente, ou um pouquinho mais de lado, o corpo ele fica mais estável, e aí você consegue entrar e trabalhar tranquilamente de lado. Entendi. No caso, seria, você fala assim, um apoio àquelas almofadas, assim, já para fisioterapia mesmo, né? Aquelas Não, você pode colocar um travesseiro mesmo. Você pega o travesseiro e você coloca ele bem assim de baixo, assim, dessa parte do abdômen que fica encostado na maca. Você até coloca um pouco de baixo, entendeu? Porque ele ajuda a prender o corpo da pessoa na maca e você vai perceber que dá menos instabilidade na hora que você faz a pressão nas costas. E quando você quer que a pressão entre mais, aí você pode estabilizar com uma mão a parte anterior do corpo, onde é possível fazer um apoio sem causar desconforto para o paciente. Então, você faz meio que assim, usa uma mão para estabilizar e com a outra você trabalha a parte de trás. Entendi.
Quer pensar em algum outro caso que você sentiu dificuldade também? Tem um paciente com crise de hérnia de disco, que ele não conseguia ficar muito tempo na mesma posição. E aí também, pelo sofrimento da pessoa, de estar sempre se mexendo ali, sempre com dor, levantando o tronco a todo momento. O que falar neste momento? Por exemplo, olha, se você levanta muito o tronco, você está forçando lá atrás, eu não consigo, né, fazer uma Ele não pressão conseguia boa, ficar muito tempo em que posição? de barriga para baixo. E como Ele você ficava levantando. posicionou? E como você posicionou ele na maca? De barriga para baixo. Eu só sei trabalhar dessa forma, de barriga para cima e barriga para baixo. Tá. E aí ele ficava se levantando a todo momento também. Tá. É muito importante a gente saber aonde é localizada essa hérnia, né? Mas, na maior parte dos casos, tá? Tudo depende da localização da hérnia também. Mas, por exemplo, aí nesse caso, ele ficou incomodado, por quê? Porque a própria posição do paciente de barriga para baixo, para quem tem uma hérnia e está numa crise, pode ser muito incômoda. Então, você tem que colocar o paciente numa posição onde a própria posição que a gente deixa o paciente na maca já seja uma posição que colabore com a abertura do espaço intervertebral, porque daí, além de ele não ficar incômodo na maca, você ajuda durante a terapêutica também. Então, nesse caso, depois você pode até passar para mim mais detalhes, né, da hérnia dele, que daí dá para a gente fazer um raciocínio biomecânico em cima disso. Mas, via de regra, a maior parte dos pacientes, quando tem hérnia de disco, eles ficam muito confortáveis quando a gente coloca um travesseiro debaixo do abdômen. Então, os pacientes de hérnia de disco precisam de um apoio debaixo do abdômen, porque daí você deixa a coluna dele um pouquinho curvada, e essa curvatura, leve curvatura que a gente provoca na própria posição na maca, já abre o espaço entre as vértebras. E aí comprime menos aonde está a hérnia, e aí você consegue trabalhar o paciente com muito mais tranquilidade. Perfeito. Dica de ouro essa, hein? Inclusive, você até pode orientar o paciente que se aquela posição é confortável para ele, ele sente um conforto, mas assim, precisa ter o conhecimento de onde está essa hérnia para a gente ter uma segurança maior, tá? Eu não consigo te falar porque eu não sei como que era a hérnia dele. Mas se essa posição traz conforto para ele e alivia a dor dele, em casa você também pode orientar o seu paciente a ficar deitado na cama, de barriga para baixo, a colocar um apoio no abdômen e ficar 20 minutos, porque esses 20 minutos que ele fica nessa posição acaba abrindo mais o espaço da vértebra dele e aí alivia a dor dele. Então, você pode usar isso como orientação de tratamento em casa para o paciente também. Ótima dica. Perfeito. Pensa em mais alguma dificuldade que você passou? Agora está refrescando a memória. Tem casos, no caso já não é mais na técnica, em casos de atendimento, por exemplo, muito comum acontecer, marido vem fazer massagem e a mulher quer entrar na massagem junto, né? Só que tem pessoas que não respeita aquele momento do tratamento. Aí fica no celular, coloca no áudio, coloca vídeo que tá passando, tudo, sabe? Assim, eu não sei como proceder. A vontade é mandar baixar o volume, mas a gente fica naquela, não, mas é esposa do cliente e tal, né? Às vezes deixa até desconfortável ali, né? É possível o acompanhante ficar em algum outro lugar que não seja sala de atendimento? Sim. Sim. Então, se é possível,
e vamos supor, a pessoa chega e fala assim, eu quero entrar junto com ele no atendimento, eu quero ver o atendimento. Aí você vai falar assim, olha, não tem problema nenhum, você pode entrar, eu vou fazer a anamnese dele, mas quando eu terminar a anamnese, eu vou pedir a gentileza para que você saia e eu vou ficar sozinho com ele aqui dentro da sala. É a gente que tem que impor, diferente, por exemplo, se for uma paciente de uma mãe que está levando um filho. Aí não. Aí essa mãe, ela se sente insegura, e aí, dependendo da idade do filho, eu até considero que essa mãe tenha o direito de ficar com o filho, né? Quando é uma criança que a gente está atendendo. Mas quando é um adulto, a gente, como profissional, a gente tem que estabelecer os limites do acompanhante também. Então, por exemplo, você disse que a pessoa pegou o celular e começou a colocar áudio, né? Então, você pode falar muito gentilmente para ela, né? Olha, eu posso pedir um favorzinho para você? É muito importante para o tratamento dele que ele relaxe, né? Então, eu gostaria que a gente fizesse um pouquinho mais de silêncio aqui. Eu posso pedir a gentileza para você não usar o celular, ou se você quiser usar o celular, você pode usar o celular, você aguarda a gente lá fora, já que ela não tinha saído, é uma outra oportunidade que você tem de colocar o acompanhante para fora da sala, ou se ela quiser ficar ali, você fala assim, então eu vou pedir a gentileza para que você não utilize o celular, porque a gente está num momento de relaxamento, eu preciso proporcionar um melhor relaxamento para ele, né? E aí, não importa se o paciente gostar ou não gostar, porque se está atrapalhando, a gente não é obrigado a ficar aguentando uma coisa que não condiz com o nosso trabalho, né? A pessoa deveria ter bom senso. Se ela não tem um bom senso, a gente lembra o acompanhante o que é o ideal para aquele paciente que está sendo tratado, né? Então, você fala com jeitinho, sabe? Olha, poderia te pedir um favor, né? Fala, olha, esse som acaba fazendo com que a gente não provoque um momento de ambiente de relaxamento. Isso é muito importante para o meu trabalho, você poderia desligar, né? É o jeito que você pede. Entendi. E também já me aconteceu umas 2 vezes no passado, né? Mas eu acredito que eu tenha agido de uma forma suave, de uma forma que foi bom, mas eu acho que isso seja uma dúvida de muitas pessoas que estão iniciando, é a questão de assédio dentro do atendimento. Questão de cliente querer passar a mão em você em algum momento, alguma questão de assédio, o que você aconselha neste momento? Você precisa também, muito calma e muito tranquila, né? Vamos supor, o paciente tenta passar a mão em você, né? Você fala com jeito também, olha, por gentileza, vamos supor que seja uma primeira vez, né? Aí você vai falar, olha, eu não sei se você conhece meu trabalho, mas eu trabalho com muito profissionalismo, meu trabalho é muito sério, né? Eu vou pedir a gentileza que você não faça mais isso para a gente dar continuidade no atendimento. Você não pode deixar para lá, né? Porque senão ele vai tentar de novo, né? Então você, com muito jeitinho também, coloca a pessoa no lugar dela. Entendi. Né? Já, por exemplo, me ocorreu de um paciente, quando eu terminei o atendimento, ele virou já para mim e falou assim, ué, mas acabou? Acabou o atendimento? Aí eu perguntei assim, sim, acabou, porque o que você gostaria, né? E aí ele disse, eu falei assim, olha, você vai me desculpar, mas o meu trabalho não é focado para isso, o meu trabalho é focado para a saúde, meu trabalho é focado, eu trabalho com isso, isso e isso, fui falando as técnicas que eu trabalho, meu trabalho é voltado para a área terapêutica, no sentido de tratar as dores, mas não está ligado ao que você está buscando, né? Aí eu falo, olha, eu acho que você veio no lugar errado, mas a minha sessão terminou sim, é aqui que termina o meu trabalho, né? E pronto, e deu. Entendi.
Você acha certo, por exemplo, na anamnese, tem clientes que não gostam de responder as coisas, né? A profissão, por exemplo. Essa semana mesmo eu atendi um senhor que muitos colocam assim, autônomo, empresário, né? Se ele já está colocando daquele jeito, é porque ele não quer falar, né? Mas é muito importante saber. Então, eu, hoje, depois que eu vi alguns vídeos, né, né, e a importância disso, hoje sim, mesmo que a pessoa coloque autônomo, eu pergunto, você acha isso certo? Você acha que mesmo a pessoa não querendo dizer ali, é importante perguntar o que a pessoa faz? Você não precisa, porque se ele respondeu que ele é autônomo e que ele é empresário, ele não deixou de te responder o que ele faz. Ele é autônomo, ele é empresário, né? Ou ele cuida de uma empresa, ou ele trabalha por conta. A maneira que você aborda que é o que vai fazer o paciente se sentir à vontade. Você fala assim, olha, eu gostaria muito de saber sobre um pouco mais de detalhe do que você faz, porque para mim é importante eu saber a postura do seu trabalho, se você utiliza muito tempo o computador ou não, porque essas coisas podem estar influenciando no seu quadro, entende? Porque, a princípio, o paciente ele pode achar que a gente pergunta a profissão dele, porque a gente está querendo saber a vida pessoal dele. E não é isso, a gente está querendo saber a profissão dele, porque a profissão dele pode gerar consequências dentro da saúde dele. Tudo é uma questão de você explicar para o paciente, porque quando você explica, né, você fala assim, olha, porque eu preciso mapear o seu quadro e a sua profissão já me dá muitas dicas de postura, de como você utiliza o seu corpo, se você trabalha carregando muito peso ou não, se você fica muito tempo sentado ou não, se você fica muito tempo no computador ou não, né? É só por isso que eu estou te perguntando. Sim, nesse caso eu agi dessa forma mesmo, né? Eu expliquei para ele que não era uma curiosidade, era para saber que tipo de movimentos que ele fazia, né? Se era um trabalho muito estressante, se usava muita mente. Ele falou que não, que ele já tinha até aposentado. Ele não quis dizer aposentado, mas já estava assim fora da área, né? E outra dúvida que eu tenho é fibromialgia. Mulheres que têm fibromialgia, você acha que depende da situação? Pode-se usar o shiatsu ou é contraindicado para quem tem fibromialgia? Não, na verdade, o shiatsu, ele é indicado para quem tem fibromialgia, né? Eu falo, todas as técnicas de massagem, a gente tem os cuidados, né, de acordo com cada paciente, e a gente tem uma adaptação da técnica para cada paciente, de acordo com aquilo que ele traz de doença, de sintoma, de dor, de dificuldade que o paciente tem. Mas para fibromialgia, o shiatsu, ele pode colaborar com o benefício do tratamento da fibromialgia. Mesmo a paciente estando em crise, com muita dor? Mesmo a paciente estando em crise, porque o problema é que a fibromialgia, o paciente ele tem um estado alterado, né, da percepção da dor, no sentido de, às vezes, um pequeno toque é como se a gente estivesse apertando ele muito, muito forte, para ele, a sensação do corpo dele, né? Porque o que acontece? O que você tem que ter em mente que o shiatsu, ele pode ter níveis de pressões diferentes. E, às vezes, tem paciente, por exemplo, que eu já cheguei a atender, que seria só o toque do dedão na pele, assim, praticamente, sabe? Praticamente nem entra a força, né? Não entra nenhum nível de pressão. E aí, às vezes, a gente associa muito a força a uma... A gente associa muito os shiatsu com força, entendeu? Com massagem forte, mas não.
o shiatsu ele pode ser feito com níveis de pressões diferentes. O que acontece? A gente acaba muito associando, né? O nível de pressão, a gente associa, às vezes, muito o shiatsu com força. E, na verdade, o shiatsu é a pressão com o dedo, sim. Mas, por exemplo, a gente tem um poder de cura energético dentro das mãos também. E, às vezes, tanto é que eu aplico, às vezes, alguns testes nos meus pacientes que eu simplesmente encosto o dedo no ponto para eu saber se eu vou utilizar aquele ponto ou não, né? Então, eu apenas simplesmente encosto na pele dele sem pressão nenhuma. E às vezes, só de fazer isso, a dor do paciente já melhora. Então, assim, não a gente não pode associar que quanto mais forte a pressão do shiatsu é o melhor, não. A pressão ideal para o paciente é de acordo com como ele está naquele dia que ele veio te procurar. E isso é variável também. Então, até os pacientes que gostam muito de massagem forte, pode ser que existam épocas que a pressão muito forte o incomode, né? Porque isso está ligado com outras coisas do paciente. Então, é muito importante a gente ficar atento com o nível de pressão que nós, terapeutas, devemos exercer no paciente de acordo com como ele está naquele dia que ele foi procurar pelo nosso trabalho. Outra pergunta. Eu tenho uma paciente que ela sente muita cócega. Só de encostar nas costas dela, ela tem que se concentrar muito, muito mesmo para receber o shiatsu. E ela chega até, ela gargalha, ela se mexe, não dá para mexer nas costas dela, tem que ser, não dá para chegar chegando devagarzinho, você já tem que chegar com o cotovelo para, ela fala, vai de uma vez. E nesses casos, essa cócega, ela está relacionada a cócegas ou tem a ver com a dor que ela sente? Que eu nunca tinha pego uma pessoa assim, né? Que sente, parece que ela sente é uma sensibilidade, não parece cócega, porque tem épocas que ela sente muita cócega e tem épocas que ela aguenta, ela tá assim, tão assim, precisando, tá tão dolorida, tá tão assim, que quando eu vou fazer a pressão, no mesmo lugar que ela sentia cócega, ela consegue receber a massagem. Como que eu gosto de trabalhar essa questão das cócegas? E olha que interessante que você me falou. Às vezes ela tem e às vezes ela não tem cócegas, porque quem tem cócegas, tem cócegas. Quem tem cócegas no pé, sempre vai ter cócegas no pé. Quem tem cócegas debaixo do braço, vai sempre ter. Quem tem cócegas na barriga, concorda? Não passa. E por que o dela, às vezes tem, às vezes não tem? Essa questão das cócegas, isso tem uma relação com energia estagnada, energia parada. Então, quando você... É lógico que a gente não vai fazer um toque que é mais parecido com a cócegas, né? A gente vai fazer um toque terapêutico. Mas se dentro de um toque terapêutico ela começar a rir, como que eu gosto de trabalhar? Nesse momento que o paciente está rindo, eu falo, olha, eu vou continuar, mas você pode rir o quanto você quiser. E aí eu acabo continuando com o mesmo toque, e você vai perceber que porque a risada é uma manifestação do paciente, quando ele é uma manifestação de liberação de alguma coisa que está ali parado ou preso dentro do paciente. Então, às vezes não acontece de a gente fazer um shiatsu e o paciente começa a chorar porque vem alguma emoção. Tem pacientes que não choram, eles riem, dá o efeito contrário. Tem pacientes que, para liberar, eles dão risada. Então, quando for assim, e aí você vai perceber que você continua fazendo, e ela ri, depois a risada passa. E isso que eu acabei de te falar, né, que você até continua com o mesmo toque, deixa o paciente rir, porque você vai ver que
ela vai começar a se acalmar e a risada vai, a cócegas vai passar, mas às vezes a gente não consegue levar o paciente até esse ponto. Às vezes o paciente, o incômodo dele das cócegas é tão grande que você não consegue fazer ele entrar nisso. Aí sim, aí a gente busca um outro tipo de toque que ela consiga receber. Mas quando você vê que o paciente permite, então você continua fazendo o seu trabalho e fala para ela, tá tudo bem, pode rir o quanto você quiser, né? E aí eu até dou risada junto com o paciente para estimular ainda mais ainda o riso no paciente, porque tem uma hora que ele cessa. Parece uma coisa assim, sabe assim, bipolar, tipo, tô rindo e depois não tô mais. Assim, é como se você ligasse e desligasse um botão. Quando ele liberou, ele para de ter cócegas, né? Mas nem todos os pacientes, às vezes a gente consegue trabalhar desse jeito. Então, às vezes a gente tem que sim buscar um toque que seja mais suportável para ela, como foi o que você fez também. Mas se dá, o ideal é a gente ajudar a liberar isso daí do paciente. Esse é o ideal. Sim, porque ela se debate na maca, inclusive. É quase impossível você fazer alguma coisa. E aí eu falo, como é que eu vou fazer agora? Como que eu vou encostar em você? Como é que eu vou fazer a massagem? Então, faz Ela, essa pera, eu vou me experiência. concentrar, vai. Aí eu tenho que ir já com o cotovelo, já entrar com tudo, porque só se ela não aguenta. Se eu chegar a passar o dedo ou fazer algum. Ah, ela não aguenta. Ela não só ri, como ela se debate mesmo. Mas você me disse que tem épocas que você faz essas mesmas coisas e não acontece nada, né? Ela não tem todas essas cócegas, né? É. Ela É. sempre tem, na verdade, mas tem épocas que eu consigo fazer, ela aguenta, assim. Teve vezes que ela nem riu, mas a última vez que eu atendi, ela se debatia, ela levanta, assim, tipo, para se esquivar do que eu tô fazendo. É engraçado, né? E é legal quando você vai fazer esse estímulo do toque, que ela tá dando risada, e é importante, né? Não é que é legal, é importante você explicar isso para o paciente, né? Falar, olha, você percebeu que às vezes você tem muita cócega e às vezes você não tem com o mesmo tipo de toque que eu faço para você, né? Falar, olha, isso daqui é uma energia parada, uma energia estagnada, e eu preciso fazer isso circular. Então, a risada é uma manifestação de você liberar isso. Então, fica à vontade, pode rir o quanto você quiser, né? Você fala, eu vou estimular a risada em você mesmo, tá bom? E aí ela vai topar, e aí você vai ver que do nada, assim, ela ri, de repente respira fundo assim e se acalma. E às vezes também pode acontecer do paciente que depois que ela libera isso, daí ela entra em contato com algum sentimento que ela estava, às vezes, não olhando, vamos dizer assim, né? Isso pode acontecer também. Entendi. Só até aqui você já me respondeu de uns 5 pacientes já. Me chama mais para essas entrevistas, Cíntia.